Fala, galera! Sextou! Gazeta Esportiva chegando com tudo, minha gente. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Olha, boa noite pra você. Hoje o programa tem muita coisa boa, vocês viram aí na escalada. Tem a vitória do São Paulo, derrota do Santos, matérias especiais. Então não saia daí que a gente já volta. Antes, tem dicas. Beleza, nós estamos de volta e nós vamos direto para a nossa enquete do dia. Olha só, tá rolando uma história aí, sei, de que o Fagner pode estar de saída do Corinthians. Será? E você, se fosse o Fagner, trocaria o Corinthians pelo Flamengo? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Garrafa. O Jonas daqui a pouco vai dar detalhes, porque essa possibilidade ela vai ganhando força durante o dia com a confirmação de que o Rafinha, ele sai do Flamengo e vai para o Olympiacos da Grécia, não é? Então o Flamengo já confirmou que vai atrás do lateral. E aí, muita gente, qual é o melhor lateral do Brasil? Um dos melhores, se não o melhor. O Fagner. E por isso, da enquete, acho que ela vem em boa hora. Eu acho que é muito profissional isso, é muito pessoal. Eu, particularmente, não trocaria Corinthians por Flamengo, tendo como base o que o Flamengo fez no ano passado, porque é um novo Flamengo, é um novo técnico, é uma nova proposta. Mas acho que na mesa o que tem que pesar muito é a proposta, não só de trabalho, também como aspecto financeiro. Mas eu, particularmente, nesse momento, não trocaria. Há uma interrogação muito grande no Flamengo. E você, Flávio? Então, e há um fator, né? A janela internacional está fechada. Isso. Não dá para o Flamengo, tem que sair daqui. É grana. É grana. Se a grana for melhor, bora. Se for pior, fico. Se o Flamengo tiver condição de bancar esse custo todo, tiver afim e fizer uma proposta melhor, não teria nenhuma dúvida de trocar. Hoje o Corinthians também não oferece garantia de nada, né? Então, seria um problema para o Corinthians. Eu trocaria, sim. Bom, você vota no site gazetesportiva.com, pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo e entrar direto no site e votar na enquete. Você tem a opção de ainda mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para nós pelo WhatsApp 11 99 479 1633. Deitado. Eu ia passar ré. Grava com o celular deitado e você de pé, tá bom? Vocês dois não se entendem, velho. Se possível. Sei que vem... Deitado, E acendam as luzes, por favor. O pressionado São Paulo, enfim, estreou no Brasileirão. E quis o destino que o adversário fosse o Fortaleza, do Rogério Ceni. E se o futebol não foi aquela maravilha, o resultado positivo foi mais importante para aliviar o peso nas costas de Fernando Diniz. Gratidão. Sentimento que os são paulinos têm de sobra por Rogério Ceni. Após mais de 3 anos, Rogério Ceni, enfim, voltou ao Morumbi. Mas desta vez como rival do São Paulo. Abraço pra lá, conversa pra cá, mas quando a bola rolou, os envolvidos tiveram de deixar a emoção de lado. E logo aos 5 minutos, quase que os donos da casa abriram o placar com Daniel Alves. Logo em seguida, foi a vez de Paulinho Boia quase completar para as redes. O Fortaleza respondeu com Bruno Melo, mas Thiago Volpi estava bem colocado. E se a coisa não ia com a bola rolando, Daniel Alves decidiu arriscar em cobrança de falta. O camisa 10 do São Paulo era o mais perigoso em campo. E de tanto insistir, acabou premiado já no fim do primeiro tempo, quando o Reinaldo cruzou no segundo pau e ele completou para o fundo das redes. 6º gol de Daniel Alves no ano, empatando com Pablo na artilharia da equipe. Já saiu acho que uns 3 gols assim, né, da nossa equipe. E eu converso sempre com o Daniel, quando eu chego no fundo ou quando eu preparo para cruzar, para ele sempre tá entrando lá no segundo pau para pegar aquele ponto morto ali da equipe adversária. No segundo tempo, o Fortaleza voltou ligado e empatou logo aos 4 minutos, mas o juizão anulou o lance por causa de um toque no braço do volante Juninho. O Fortaleza, sorrateiro, seguia exigindo de Thiago Volpi. Aos 18 minutos, Romarinho quase empatou. No finzinho da partida, os visitantes tiveram uma chance de ouro em cobrança de falta, mas a bola acabou desviando na barreira. Já o São Paulo até tentou matar o jogo antes do apito final.
Primeiro com Tietê, que viu Felipe Alves fazer boa defesa. Depois, Pablo também teve a sua chance, mas a bola realmente não queria entrar. A vitória do São Paulo manteve a freguesia de Rogério Ceni enfrentando o seu antigo clube. O triunfo também foi importantíssimo para Fernando Diniz, que deixou o futebol bonito de lado e tornou a sua equipe mais defensiva com as alterações do segundo tempo, indicando que, por hora, mais importante do que convencer é vencer. Hoje, de maneira especial, o mais importante era vencer, com certeza, de uma maneira até especial pelo momento que a gente está vivendo. Então era importante vencer, então o time voltou a ter um espírito muito competitivo, soube ganhar o jogo, que era aquilo que todos nós pretendíamos. Garrafa, venceu e convenceu? Venceu, mas não convenceu, mas venceu. E o próprio Diniz, e aí a gente já pode até abrir essa discussão com o Flávio, queria ver o que o Flávio vai falar, porque o Flávio é defensor lá do espetáculo, eu também sou, mas quando não dá, você precisa fechar a tal da casinha, não é? E foi o que aconteceu com o São Paulo ontem, o próprio Diniz, né? Quero ver se o Flávio vai criticar o Diniz, que ele falou, não, o importante era vencer, então recuei o meu time que não jogou uma boa partida e ele dormiu tranquilo em função do resultado. Mas foi um jogo sofrível e o Diniz fechou a casinha. Primeiro, não foi um jogo sofrível, foi um jogo horroroso, foi muito feio. Segundo, jogou muito mal, fechou a casinha e só ganhou o jogo por pura sorte, porque o jogo era para ter sido no mínimo empate. Ou seja, jogar feio não significa garantia de coisa nenhuma. O Volpi fez pelo menos 3 defesas de porte. Claramente o time do São Paulo ainda não assimilou aquela eliminação horrorosa para o time do Mirassol. E ontem, quando fez o gol, ficou todo assustado com ele e tal. Um jogo horroroso. Por acaso o São Paulo ganhou, poderia ter perdido. O empate talvez fosse o mais justo. Foi um jogo horrível e o fato de jogar atrás só demonstrou que você pode ganhar jogando feio, perder jogando feio, mas é melhor você tentar fazer alguma coisa bonita. Ontem não dá nem para chamar de jogo de futebol. Mas e essa posição do Diniz, ô Flávio? Eu concordo com o que você está falando aqui, né? Você defende a sua tese, eu entendo que o resultado é importante. Se puder jogar bonito, melhor ainda. Mas o que me chamou a atenção e a interrogação que fica é por que o Diniz tomou essa posição, abrindo mão daquilo que ele pensa. Claramente, né? O time está assustado. Aquela história do Mirassol ainda não foi assimilada. O São Paulo perdeu para um time de motorista de Uber, não podemos esquecer isso, né? E o time do Mirassol já não existe mais, você sabe, né? Claro. Acabou, não tem jogo. Não, agora não tem calendário. Então, agora você quer chamar o time e chama o Uber. Dissolveu tudo, foi todo mundo embora e tal. Quer dizer, foi um que catadão. Pena, né? Mas não tem e o Catalá está desempregado? Não, eles juntam tudo. O Catalão não sei para onde ele foi. Mas é absurdo. Se encaixa aí. Os caras disputam. É um evento. Por isso que eu falo que não adianta ter campeonato regional. O Mirassol fez um trabalho bonito e aí? Aí é que o pessoal saiu, cada um foi para um lugar. Tal. Tem jogador até. Aquele que fez 2 gols está na Ponte Preta. Mas ontem Roberto. o São Paulo jogou desse jeito. Não foi por isso que ele ganhou. Ele não mereceu ganhar o jogo. O jogo foi horrível. São Paulo ficou dando bicão, deu sorte do Volpi fazer alguma defesa, poderia perfeitamente ter perdido o jogo e teria jogado feio e perdido o jogo. O que só me preocupa um pouco é o fato do Diniz, que tem essa ideia, aliás, ele chegou no São Paulo por essa ideia de um futebol ofensivo, ele se rende àquilo que eu e o Flávio a gente debate muito aqui, né? Isso é preocupante, né? Não vai durar muito. Agora, o futebol paulista começou de uma maneira terrível. Essa foi a única vitória de paulista até agora no campeonato e desse jeito. Foi a única vitória, única. Nenhum paulista ganhou, jogo nenhum, nem em casa nem fora. E para ganhar do Fortaleza, Fortaleza é o time que vai brigar para não cair. Uma coisa muito feia. E teve protesto de parte da torcida São Paulina na frente do Morumbi na noite de ontem. Os alvos foram Leco e Raí, olha só. Ei, Leco, vai tomar! Raí, Leco vai sair! Raí, Leco vai sair! O pior, rapaziada, o pior inimigo da história. Bom, o time ganhou, mas teve protesto lá, fora Raí pede para sair e protestos contra a diretoria. O que vocês acham disso? Primeiro que eles não tinham nada que fazer lá porque não podia entrar público. Segundo, não estava usando máscara. Terceiro, eles foram lá para fazer o protesto de qualquer jeito que provavelmente alguém bancou a saída lá, né? Também época de eleição e tal. Agora, óbvio que o Leco é o pior presidente que o São Paulo já teve.
Isso a gente está Na falando. história. E nem precisa que eles compareçam lá para falar isso. Faz todo sentido, não era para a torcida estar se manifestando, mas me parece que esse sintoma da torcida reflete muito na atitude do Diniz, porque isso estava fervendo lá dentro do São Paulo. O Diniz sentiu, quando ele viu o time não jogando bem, abriu mão até da sua própria origem, né, de futebol ofensivo, tentar o ataque, e fez fechar a casinha. Por quê? Porque a pressão era muito forte. Ontem não sei até se o Diniz sustentaria uma derrota para o Fortaleza do Rogério Ceni, né? Por que ir no lugar dele também? Mas é o futebol. Por exemplo, fala-se que o São Paulo, que o Diniz está sob pressão, né? Pressão de quem? Eu não acho que ele está sob pressão. pressão. O Leco falou várias vezes que não vai sair. O Raí falou que dá não vai pra confiar sair. no Leco? Os jogadores gostam dele. Os jogadores, o Raí, o elenco o Pássaro, tá fechado com o ele. Leco. Sabe quem está falando isso? Quem? A O imprensa Pássaro. de novo. É aquela história de derrubação de técnico. Mas é verdade. Quem está... De onde está vindo a É o pressão? Garrafa. Não, mas não. De não é onde questão. está vindo? Não, é só Eu entendi, analisar. eu entendi. O presidente diz que não. O Pássaro diz que não. O Raí diz que não. Os jogadores gostam. Nem a torcida Mas tá fica- falando mas isso. você- Não, a torcida não fala nada. Não tá. Ou seja... Não, como a torcida, pera, a torcida, começa você que é atuante nas redes sociais. O que a imprensa derruba de técnico não Mas, é ó, mesmo. A imprensa não entra em campo, Flávio. Mas não Leco- precisa, faz Ué, onda. ué, como Flávio, faz onda? faz Os onda. resultados Quem são está- sofríveis. mas quem Um time está que falando? perde pro Mirassol, eu não posso chegar e elogiar aqui o Pode, claro Diniz. que pode. Só que depois disso, o Leco disse... Não, Não, mas o Leco Sim. bancou todos os outros O treinadores. Leco, Então, o que ele o fala, a Leco, gente o não Raí, pode os jogadores, o Raí pode cair. Pássaro. Então, quem está falando isso? Quem está falando é a imprensa. E o Porque Leco os caras só não lá, demitiu o ninguém falou Diniz nada. Ninguém por essa falou nada. pressão que existe por parte dos torcedores, e ela existe. Torcedores e ela, não existem. Eles não estão falando do Diniz. Eles não estão falando. A torcida do São Paulo gosta. Mas a pressão é no geral do São Paulo. E eu acho que o que tem está geral, é a imprensa que fica essa o que está história. segurando, Isso eu o que acho. Toda hora segura o isso. Diniz lá são os jogadores. O negócio ainda não caiu, o Diniz não caiu porque os Ou jogadores seja, é os que mandam no jogadores time. estão ganhando da imprensa. Porque toda hora Eu não começa vejo, essa história. eu não vejo Quem é essa que- desculpa. Para mim é diferente Toda hora. se Não, mas não fica tô o falando, Diniz. você está Não, falando em mas- geral. mas- Eu quero saber quem está fazendo a pressão. Os jogadores não são. O presidente não é. O Pássaro não é. O Ele tem que Raí ter não é. tranquilidade De quem pra é? trabalhar. Então, de quem é a pressão? Olha, Da imprensa. não, e é incrível, porque a torcida sempre. Isso é verdade, eu E a concordo com você. torcida não- A torcida sempre pressiona. Mas não tá falando, não se falou o nome dele. A torcida do São Paulo gosta Não do se falou o Diniz. nome dele. E o elenco Liga gosta pro Barolo dele. aí. Bom, não, o Barolo é, o Barolo é a imprensa. Barolo é a imprensa. O Barolo é a imprensa, você é a Mas imprensa. Vocês estão cornetando mesmo. ele tem um vínculo, ele como torcedor, ele é blogueiro do São Paulo, ele é jornalista imprensa também. and torcedor. Olha, no Santos, o Cuca vai ter muito trabalho para ajeitar esse time, engarrafar. Ontem, contra o Inter, derrota e muita reclamação do técnico em relação à arbitragem. Inter e Santos no Beira-Rio, e o primeiro tempo foi uma avalanche de bolas passando pelo gol do Vladimir. Um verdadeiro ataque contra a defesa nos 45 minutos iniciais. Veio a etapa final e aí sim a bola decidiu entrar. Thiago Galhardo aproveitou o vacilo do Felipe Jonathan e na sequência do lance, Saravia colocou a bola na cabeça do guerreiro. 1-0 Inter. Logo depois, o lance que deixou o Cuca inconformado na coletiva. Trombada do Lomba com o Caio Jorge e gol do Santos. Até aí, tudo normal. Mas o VAR revisou o lance e viu o toque no braço do atacante santista. Gol anulado para desespero do professor. Um gol anulado do Caio Jorge e, no meu modo de ver, um erro absurdo. Porque a bola bate na mão do Caio Jorge antes de entrar. Isso é nítido. Mas por que ela bate na mão dele? Ele se jogou? Não, ele foi derrubado. Então, se ele foi derrubado, você não tem que dar mão. Você tem que dar a falta que ocorreu antes, que é o pênalti. Mas é muito claro o pênalti, não é pouco. É o segundo jogo, não é choro, o segundo jogo. E o segundo erro gravíssimo que a gente sofre, né? No resto do jogo, só deu Inter. Sorte do Peixe que a pontaria do pessoal não estava muito boa, não. Mas no finalzinho, a tabela do Edenilson e do Guerreiro deu resultado. E o volante do Inter descolou essa cavada sensacional para cima do Vladimir. Golaço que definiu a vitória do Inter por 2-0. E sobrou para o Cuca explicar a derrota do Santos depois do jogo. Eu sabia que ia ter muito trabalho, como nós vamos ter muito trabalho. A gente tem que retomar a confiança da equipe, a gente tem que encontrar forma de jogar, que dê corpo à equipe, que dê sincronismo aos setores, né, que hoje
por diversos momentos não ocorreram. Nós somos impossibilitados de contratar, nós estamos com diversas dificuldades financeiras e nós vamos administrando os resultados, eu vou pegando a parcela maior da responsabilidade, para isso eu vim, e daqui a pouco vem uma vitória e retoma a confiança. Hoje o passo é retomar a confiança deles, né? O Santos faz muito tempo que ele está se esforçando para cair, né? Aí ele se esforça para cair, aparece o São Paulo, ele é vice-campeão. Um ano antes, ele estava se esforçando para cair, aparece o Dorival Júnior, é terceiro colocado. Antes ele estava se esforçando para cair, aparece o Neymar, ganha Libertadores. Ricardo Oliveira também salvou o Santos, Isso, né? o Santos está fazendo um esforço para cair faz tempo. De repente, esse ano o projeto dá certo, porque esse ano não pode contratar, está devendo para caramba, os jogadores estão bravos, trocou de treinador, o Cuca, claro, que é um experiente, competente, mas não existe milagre. Não sei, o Santos está com um projeto de queda faz tempo, só que ele sempre consegue dar um jeito de caminhão, mas esse ano talvez consiga realizar esse tão sonhado projeto. E informação importante, no início do próximo mês, confirmou agora à tarde, no início do próximo mês, a reunião que pode afastar o presidente Pérez. E o Cuca, o Santos foi, realmente o Inter foi merecedor da vitória, o Santos não foi bem, mas o Cuca tem razão no lance do pênalti. Para mim, é um lance muito difícil, para mim parece primeiro que o jogador recebe falta e depois ele toca a mão na bola. Então, a penalidade devia ter sido marcada, naquele momento seria 1-1, podia ter mudado a história do jogo, mas o Inter foi plenamente superior. O Inter foi plenamente superior. Bom, esse ano o Campeonato Brasileiro começou tão tumultuado que as notícias não param de pipocar. O Guilherme Camarda preparou uma matéria sobre a loucura que foi essa primeira semana de Brasileirão. Olha só. Durante essa semana de muito futebol, o que foi mais comentado na imprensa? O show na virada do Atlético Mineiro sobre o Corinthians? São Paulo voltando a vencer? Atlético Goianiense ganhando do poderoso Flamengo? Não. O assunto mais comentado foi o novo coronavírus. Um clima em que se misturam dúvidas, desconfianças e temor dos dirigentes e jogadores. Alguns pedem que os jogos sejam adiados caso uma equipe tenha mais de um caso no elenco. Outros contestam o protocolo implementado pela CBF. Problemas com testes, demora nos resultados, falha nos exames. Esses são alguns dos problemas. O Albert Einstein, um dos hospitais mais famosos do Brasil, conhecido pela sua qualidade no atendimento, passou por um momento raro. Foi questionado após errar muitos testes em atletas e agora as equipes procuram outros laboratórios para realizar os exames da Covid-19. Uma delas foi o Corinthians, que soltou uma nota falando que não faria mais testes no hospital. O Goiás, que teve seu jogo contra o São Paulo adiado, sabia que teria problemas com o novo coronavírus, mas não esperava tantos assim. O clube, horas antes do jogo contra o Tricolor, soube que 9 de seus atletas estavam infectados. Hoje, mais 2 foram diagnosticados com a Covid-19. O Goiás, para aqueles que conhecem, é um clube grande, é um clube de uma grande estrutura, um clube onde o custo operacional é extremamente elevado, onde eu tenho altos salários para serem pagos aos meus jogadores e comissão técnica, ou seja, eu tenho que produzir receita para essas despesas. E eu entendo que se o campeonato não der prosseguimento, eu não tenho como, de onde vir essas receitas. A verdade é que não existe um protocolo 100% seguro. E enquanto isso não é resolvido, o futebol fica à mercê de um vírus cada vez mais poderoso. Não existe um número mágico a partir do qual eu possa garantir que X dias depois de eu ter sido, vamos dizer, diagnosticado com a doença, eu tenha convicção que eu não transmita mais. Então, há muitas variáveis que definem isso, desde a idade do indivíduo, a gravidade do quadro. O que eu posso dizer é que representa um grande desafio, né? Um campeonato como o brasileiro, que tem times de várias regiões e, infelizmente, times de regiões que ainda estão passando por um período difícil. Que situação, hein?
E essa reportagem, ela mostra exatamente o pensamento da equipe de esportes da TV Gazeta, né? Porque a gente tem falado, discutido futebol, mas em todo momento, em toda oportunidade, a gente tem mostrado os problemas, que não são poucos, com o caso da Covid, que é algo extremamente sério. O futebol é a coisa mais importante das menos importantes nesse momento, né, Flávio? Olha, o campeonato parou, falo toda hora isso, parou quando tínhamos 30 casos de Covid, não mortes, 30 casos. E voltou quando nós tínhamos, o Campeonato Brasileiro começou no dia que se completou 100 mil mortes. O que a gente... É uma coisa totalmente irresponsável, totalmente sem planejamento. Não vamos mais ficar em casa, vamos parar de brincar de casinha e vamos para a rua. Essa é a maneira como está sendo tratado o problema. E aí você vê situações do tipo, Goiás, 15 jogadores infectados, aí vai jogar com o Atlético Paranaense. Hoje deu positivo o exame do Dorival Júnior. Foi por causa do jogo contra o Goiás? Não sei, mas a verdade é que você tem no mínimo que pensar nessa hipótese. Dorival é uma pessoa de mais de 60 anos, teve câncer recentemente, e parece que está tudo bem com ele, mas caramba, é um risco muito sério, muito grave, muito importante. Não pode brincar com esse tipo de coisa. Roleta russa, né? Você vai fazer... esse é o termo. É uma maluquice total, os caras estão de brincadeira. Gente, vamos rodar a nossa equipe na rua? O José Paes, ao vivo da Academia de Futebol, vai falar do Palmeiras. José, tem jogador se despedindo do time? Que história é essa? Tem sim, Michele, tem sim jogador se despedindo aqui do Palmeiras, mas calma que não é nenhum titular do Pô Fechou, não. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. É o Daverson, Michele. O Palmeiras está encaminhando aí o empréstimo do Daverson lá para o Alavés da Espanha, clube que ele já defendeu. Inclusive, antes de vir aqui para o Palmeiras, lá em 2017, o Daverson jogava no Alavés. O Palmeiras pagou cerca de 5 milhões de euros à época para contratar o Daverson. Junto ao Alavés, ele era do Levante, estava emprestado para o Alavés e agora está voltando para lá. O Daverson deve ir então para o Alavés e o Palmeiras quer colocar uma cláusula no contrato que é a seguinte, Michele, ele vai por empréstimo, fica lá até junho do ano que vem, até o fim da temporada europeia, mas se algum clube quiser comprar o Daverson, o Palmeiras vende o Daverson e o Alavés fica a ver navios. Lembrando que o Daverson está treinando aqui na Academia de Futebol em um horário diferente ao do elenco profissional, ele não está sendo utilizado pelo Lucha, então deve ser liberado aí muito em breve para defender o Alavés lá do futebol espanhol, Michele. José, vocês acham que é uma boa ele ir para o Alavés do futebol espanhol? Ele já não ficando no Palmeiras é uma ótima. Eu acho que é assim, o cara cometeu um erro estratégico na carreira. Ele estava no Alavés, ele estava muito bem, tinha feito gols em times importantes, estava já no momento de ir para o Valência, que é um segundo nível, né, do futebol. Resolveu vir para o Brasil, eu lembro da entrevista do empresário dele, louco da vida, porque ele quis voltar para o Brasil. Chegou aqui e acabou, foi um erro de carreira, vai voltar para tentar recomeçar, mas está difícil. Ô Zé, quer dizer que tem clube europeu também de olho nos meninos do Palmeiras? Pois é, Mi, o Jorge Jesus foi lá para o Benfica e aí esse período que ele ficou aqui no Brasil, ele conheceu muito o futebol brasileiro e agora, como o Benfica tem muito dinheiro, ele está tentando contratar todo mundo que é aqui do Brasil bom para formar uma seleção lá no Benfica. E hoje está se especulando muito aí uma possível ida do Patrick de Paula lá para o Benfica. Ainda é uma especulação, o Jorge Jesus estaria analisando o nome do Patrick de Paula. Patrick de Paula tem contrato com o Palmeiras até 2024 e uma multa de 100 milhões de euros, algo em torno aí de 600 milhões de reais. Muita gente dizendo que o Patrick de Paula sairia por 10 milhões de euros. Eu acho muito difícil, é um valor irrisório no futebol de hoje, mas também não acho que ele vai sair por 100 milhões de euros. É uma negociação que ainda pode acontecer, está sendo especulado, o nome dele está sendo analisado pelo Benfica. Em relação ao Gabriel Menino, outra joia aqui do Palmeiras, está jogando muita bola com o Pô Fechou Vanderlei Luxemburgo. 3 equipes da Europa teriam mostrado interesse em contratar o Gabriel Menino, inclusive o Manchester City de Pep Guardiola, Michele. Legal. E aí? Bom, e será que o Palmeiras vai ter uma baixa aí? Já pensou o Patrick indo embora? Uma dó, não? O Davi Silva, ele sai, né? Aí o Gabriel Menino cabe certinho lá. E o Patrick de Paula, o Jorge Jesus, né?
esperto pra caramba. Ah, mas o Palmeiras não pode deixar, Flávio. O problema é que é difícil segurar o rapaz. É a oportunidade da vida dele. Vai pro grande centro de futebol do mundo. Ah, mas vai Os caras ter têm outras grana. oportunidades. Mas será, Flávio, até assim, como ele já tem 20, né? Ele começou tarde. Já tem 20? É, pro futebol, pra Europa, o interesse lá, o Benfica é um time de repasse. Você tem que É um time de começar com repasse. Mas Ele leva será que jogador não- 18, não- 19, 20. Pela qualidade Ele só tem dele, 20, Flávio, e Flávio, por essa multa de 100 milhões, será que não dá para esperar mais um ano? Não é? Será que... Eu não esperaria. É? Se eu fosse o gestor da carreira dele, eu já aproveitaria a oportunidade, já entraria no outro estágio de futebol. De qualquer forma, não é novidade, a gente tem falado, o Flávio principalmente tem batido nessa tecla, toda vez que fala do Patrick, fala, vamos aproveitar que o menino já vai sair e o negócio... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ele já tem 20 anos, olha a pressão, É engraçado, né? Olha a pressão. Mas não é engraçado? Não, vou me matar. Hoje, vou me... é que hoje, Mas é verdade. hoje o jogador brasileiro sai de forma muito precoce. Tem que pra sair Europa. cedo por causa do repasse. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra ele, como jogador, a gente tem visto vários jogadores jovens indo pra Europa e não aguentando lá a pressão. Verdade. Vocês não acham melhor ele ficar, nem que seja mais 2 anos aqui, pra ele pegar aquela cancha, a estrutura e ir um pouquinho mais maduro pra lá? Eu acho assim, o Benfica é um Até time como coach, formador. pensa em gestor Sim. da pessoa. Então, o Benfica é um time formador. Tá. O jogador que vai pro Benfica, ele vai para se preparar. Tanto que quando o Casemiro foi pro Real, o Real emprestou pro Benfica. Mas ele já era mais O velho. Porto. Não, era mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ah, mas não Esse era tipo 20. de jogador, ele tem que ir rápido, porque senão ele vai perder o bonde. Você falou 2 anos, 22 anos, ele não vai ter mais espaço lá. É agora, ele vai crescer taticamente e tem que ir voando. Ai, que pena. Bom, contato direto com o Jonas Campos, que está no Parque São Jorge, notícias do Corinthians. E essa história do Fagner no Flamengo tá agitando aí os torcedores, hein? Jonas, conta pra gente. Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Torcedor do Corinthians, até o momento, pode ficar bem tranquilo. Essa história do Fagner no Flamengo, até o momento não passa de especulações, inclusive feitas pelos próprios torcedores rubro-negros nas redes sociais. Então, não passam de especulações essa história, essa possível transferência. É fato que o Flamengo está atrás de um lateral direito, mas não quer dizer que esse lateral seja o Fagner. Inclusive, o Fagner está muito bem, com um contrato bem definido no Corinthians, e a tendência é que permaneça assim por aqui. Então, o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo. Agora, o que está avançado, e a gente trouxe essa informação ontem, é o diálogo entre Corinthians e Atlético Mineiro para que o meio-atacante Rômulo Otero chegue aqui para o Corinthians. São conversas avançadas, jogador venezuelano, 27 anos, joga pelas beiradas do campo, pode atuar também mais centralizado, agrada o Thiago Nunes, não faz parte dos planos do Sampaoli, tem um salário alto lá no Atlético Mineiro. O Corinthians tenta trazer esse jogador, como eu disse ontem, por 2 caminhos, ou por empréstimo, aí o Atlético, que tem contrato com ele até o meio de 2021, cederia o Otero e o Corinthians arcaria com os salários, ou a partir de uma rescisão amigável entre Atlético Mineiro e o jogador, e aí ele teria caminho livre para vestir a camisa corintiana. Hoje teve entrevista coletiva do meia Matheus Vital e eu perguntei para ele o que ele acha do Otero, jogador que, se vier, inclusive, vai brigar por posição com o próprio Vital. Olha só o que ele disse. É um grande jogador, a gente sabe, um jogador muito qualificado, muito técnico, tem uma bola parada como poucos, E se vier, será bem-vindo, mas esse é um assunto que eu prefiro deixar com a diretoria. Mas reitero aqui, é um grande jogador, sim, é um jogador muito qualificado. As conversas com o Otero, Atlético Mineiro, e Corinthians ainda estão em andamento. Sabe quem vai voltar para o Corinthians? Michele, Flávio e Garrafa, já se despediu lá do Paraná, estava emprestado. O atacante Gustavo Mosquito, pois é. Então, enquanto não tem Otero, o Corinthians tem o Mosquito. O Timão pediu esse jogador de volta para ser mais uma opção para atuar pelos lados do campo, já que o Thiago Nunes vem encontrando bastante dificuldade aí para escalar jogadores nessa posição. Mosquito de volta e Otero na mira, o negócio pode ser concretizado a qualquer momento. Michele. Agora vai, né, Garrafa? Bom, se o Corinthians está recorrendo ao Mosquito para ser a salvação... Que não seja o da dengue.
Pode seguir, Flávio. Mosquito e Otero. Otero é um chuta-chuta. Ele chuta todas pro gol. E faz alguns gols, mas enche muito o saco dos companheiros, porque ele não passa a bola, ele não tem noção tática, mas chuta feito um cavalo. E gosta de um rebola-saia, sabe? Pedrinha de sal na garganta também. Ele é, entendeu? Então ele é um pouquinho agitado, ele vai dar boas matérias. Então eu tô torcendo para que ele venha. E o Mosquito é aquele jogador que jogou no São Paulo, depois era gato, aí veio pro Corinthians, aí foi emprestado e tal. Ele até tem alguma qualidade. Mas é o que você falou, quando você está apelando para Mosquito, a coisa está complicada. Não, mas ele já atuou, a gente já fez perfil dele lá no site também, jogou um pouquinho, depois não. Não é mau jogador, não, mas nada contra o Mosquito. Na mas... atual situação. Tudo bem, ontem eu falei. Mosquito mesmo, né? Ontem eu falei, o Corinthians precisa realmente de reforço, tal, mas quando a coisa já começa a se direcionar para o Mosquito. Que é um jogador de um time de Série B, né? Então é complicado. WhatsApp da galera, pode pôr na tela. Opa, vamos lá. Olá, Michele. Tudo bem? Professor Kleber aqui do projeto MMC. Hoje completa um ano da primeira visita da equipe do Gazeta Esportiva aqui no nosso projeto. E as coisas iam caminhando super bem, mas de repente aí, com essa pandemia, tivemos que dar uma pausa. Mas a gente tem a certeza que isso vai passar e a gente vai retornar. Um abraço a você e toda a equipe da Gazeta, em especial o pessoal do Gazeta Esportiva, tá bom? Obrigado. Aqui é o Luciano Magatão de Guarulhos. Lógico que não. Aqui no Coringão ele é ídolo. Lá nos mulambos ele vai passar raiva, meu. Tem que ficar aqui. Vai, Corinthians. Concordo com você, meu irmão. Tem que ficar no Corinthians. E professor Kleber, dá um abraço virtual para o senhor e para todos os meninos do MMC, desse projeto lindo, maravilhoso. Tenho certeza que assim que der uma melhorada nessa questão dessa pandemia, a gente vai retornar com as reportagens com vocês, mostrando o desenvolvimento dos coleguinhas aí, dos meninos, tá bom? Um beijo grande, muita força, muita fé. Olha, e o dia seguinte do Santos, depois da derrota para o Inter, hein? A gente ouviu o Cuca, na entrevista coletiva, dizendo que vai usar bastante a base do clube. E é isso que o Lucas Mussetti conta para nós, direto da Baixada. Boa noite, amigo ligado no Gazeta Esportiva. O torcedor do Santos está bem desanimado depois dessa derrota por 2-0 para o Inter em Porto Alegre, mas o técnico Cuca tenta ver o lado positivo, mesmo depois desse resultado ruim. E Cuca gostou de dois meninos que ele colocou nessa fogueira e os dois foram bem. Thailson entrou no intervalo, ele é um jogador de lado de campo e atuou como um meia atrás do Caio Jorge, uma função que ele fazia só na base, e teve uma movimentação boa, criou algumas chances. Mais pra frente, lá pelos 20 minutos, o Cuca colocou o Ivonei. É um menino que pode ser meia, também pode ser segundo volante, tem 18 anos e fez a sua estreia como jogador profissional. Cuca gostou desses meninos e deve dar mais minutos para eles a partir da próxima rodada, quando o Santos enfrenta o Atlético Paranaense, domingo na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e busca a primeira vitória na competição para já sair dessa zona difícil, já está perto da zona do rebaixamento e precisa respirar. O Santos não vence desde março. Vale destacar que o técnico Dorival Júnior, ex-Santos, não estará na área técnica por causa do coronavírus. O técnico testou positivo, não está sentindo sintomas, está em casa, está bem, mas não pode, por motivos óbvios, viajar e vai ser substituído pelo seu filho, Lucas Silvestre, que é também o seu auxiliar na comissão técnica do Furacão. Essas foram as informações do dia, Michele. Um abraço e bom programa para vocês. Muito obrigada, Mussetti. Usar base, eu já vi isso aí, já deu certo. É a receita para o Santos, não é? O Santos sempre que fez isso se deu muito bem. Deu bem, e tem uma base de qualidade. O Muricy sempre falou isso. E o Cuca é um cara que entende muito o que é o Santos. Eu acho que pode ser esse o caminho. E repito a informação que a gente deu há pouco. Saiu agora lá em Santos, coisa de instantes. Está confirmada uma reunião para o início de setembro. Reunião aonde pode confirmar o afastamento do Pérez, porque muitos, se não todos, a maioria dos problemas do Santos passam pelo presidente. Passada a estreia, o São Paulo não tem muito tempo para se preparar, de olho no Vasco no domingo. Será que o Pato volta para o time titular? Olá, Michele e amigos ligados no Gazeta Esportiva. O São Paulo não teve descanso e já treinou hoje de manhã aqui no CCT da Barra Funda, após a vitória sobre o Fortaleza. Venceu, mas ainda não convenceu a torcida e nem Daniel Alves, que comentou após a partida que o time precisa melhorar. E o que está sendo muito comentado nas redes sociais é o fato de Alexandre Pato, além de perder a posição na equipe titular, não ter entrado nem durante a partida de ontem. Diniz respondeu sobre a questão na coletiva. Não, para esse jogo foi essa a possibilidade que eu achei melhor.
Eu não sou de determinar uma coisa para sempre. Se eu achar que o Pato, em determinado momento, pode jogar do lado, certamente eu o colocarei. Vitor Bueno, que desfalcou o São Paulo no jogo contra o Fortaleza, após sentir um desconforto no adutor esquerdo, chegou a ir para o aquecimento, mas não sentiu confiança para jogar. Foi submetido a exames hoje, mas segundo o São Paulo, o jogador tem um edema, mas não uma lesão, e deve voltar a ser relacionado no final de semana. A equipe do Morumbi acertou a saída de Anderson Martins, jogador que tinha contrato até dezembro, rescindiu amigavelmente com o tricolor e o zagueiro está livre para buscar um novo clube. Para preencher a lacuna no elenco, o São Paulo vai reintegrar um jovem, Rodrigo Freitas, de apenas 22 anos, formado em Cotia. Ele fez parte do elenco em 2019, foi emprestado para o Portimonense de Portugal e agora está de volta ao tricolor. Fernando Diniz falou sobre reforços. O elenco é bom. Desde quando eu cheguei aqui, eu falei que o elenco era bom. A gente estava fazendo um primeiro semestre muito bom. Aí teve a pandemia, esses 2 jogos que a gente foi muito mal, no Campeonato Paulista. Mas o elenco é muito bom. Pode ser que tenha uma outra contratação pontual, mas é um elenco que me satisfaz. O tricolor enfrenta o Vasco domingo às 16 horas em São Januário. O técnico Fernando Diniz fez uma projeção da partida. Então o Vasco é uma equipe que está sendo muito bem treinada pelo Ramon. Eu já vi alguns jogos do Vasco no Campeonato Estadual. A gente vai analisar agora os jogos do Campeonato Brasileiro. E a gente jogar em São Januário é sempre difícil. A gente vai lá para fazer uma boa partida, fazer o nosso melhor e fazer um grande jogo. Ele está sereno, está calmo. Esse jogo do Vasco ganhou por 2-0, uma coisa rara, né? Mas o São Paulo tem mais time. Acho até que ganhou um pouco mais de confiança com essa vitória de ontem. Deve sair também o Hernanes, né? E o Hernanes é uma coisa, ele é tão gente boa que ele está querendo sair, porque ele não está satisfeito com a produção dele no São Paulo. Eu não estou dando para o São Paulo aquilo que o São Paulo merece. E ele tem uma proposta de um time da 2ª divisão da Itália, o Redina, que é lá na... Reggio Emilia. Lá em cima. Norte da Itália. Lá, perto de onde ele tem o Tafarel jogou nesse time aí. Ele tem a vinícola dele, a família está lá e tal. E ele provavelmente... Isso poderia servir de exemplo para o Pato, né? E o Pato, como é que o Pato pode se conformar? Ele perde a condição de titular, tá? Aí o Vitor Bueno, na hora do jogo, ali no vestiário, se sente lesão, ele não entra o Boia, garoto, não é? Uma característica diferente. E o Pato aceita, sabe? Não estou dizendo que tem que se... Mas ele tem que, ele mesmo se cobrar para dar uma resposta. Coisa digna que o Hernanes está fazendo. Mas o Hernanes vai abrir mão de multa, qualquer coisa assim, né? Tem que ser, Tomara né? que o São Paulo o ajude nisso também, né? Ele merece. Por favor, né? Olha, vocês que estão do outro lado da telinha, vocês estão acostumados a ver só a gente que fica aqui, na frente das câmeras. Mas tem tantos profissionais envolvidos para que os nossos programas entrem no ar que vocês nem imaginam. Hoje, nós preparamos um material muito legal, um aperitivo, sobre os bastidores aqui do nosso departamento de esportes. Dá uma olhada. Michele, o Garrafa, a nossa equipe toda bonitinha nos estúdios da TV Gazeta. Não imagino tanto de gente que trabalha para levar até você aí a creme de la creme do mundo esportivo. Dá um links no tamanho da equipe mobilizada só pra galera aqui da reportagem entrar ao vivo no Gazeta Esportiva. São muitos os profissionais envolvidos em todo o processo de uma reportagem, desde o surgimento da pauta até o produto final que você assiste tanto no Gazeta Esportiva quanto no Mesa Redonda. Bora então pro nosso pódio funções do jornalismo que pouca gente valoriza, mas que são fundamentais para um programa de TV. Número 3, o editor de texto. Basicamente explicando, Zé, a gente pega os melhores momentos da matéria, a gente vê o que interessa ou não, a gente corta o que tem que cortar, para ir pro ar o que for exatamente o principal, entendeu? As notícias principais. Número 2, o produtor. Eu cuido da parte dos convidados do Mesa Redonda, pautas, produção de pautas, transporte, cuidado dos transportes, coordenação de links. Número 1, o estagiário. Esse é o que trampa mais e ganha menos. Então, a nossa principal função aqui é fazer o G6, aquelas frasezinhas que vocês veem
no programa. Então a gente faz bastante GC, também ajuda nas imagens que precisam para o programa. O responsável por organizar essa bagunça toda aí é o diretor do programa, que aqui no nosso caso atende pelo nome de Patrício Andres, o popular chileno, que você escuta a gente falar toda hora no ar. Desde a elaboração do espelho, a ordem das matérias, o que entra em cada momento, aí vamos escrever as cabeças do apresentador, tá? No caso, o Michele Janela. O que seriam cabeças? Explica aí. Esse é o texto que a Michele lê, que a Michele fala, para chamar tanto as matérias como os repórteres na rua. Meus amigos, agora são exatamente 17h24, um pouquinho mais de meia hora aí para o Gazeta Esportiva começar, e a gente vai ver como que a Michele tá nesses últimos preparativos antes do Gazeta ir pro ar. Vem comigo. Licencinha! Estamos chegando aqui, invadindo o camarim de Michele Gianella, olha aí, olha só, hein? Bob no cabelo. Poxa vida, mas é sacanagem pegar assim, né? Despreparada. É meio complicado, né? Pegar assim. Não tô pronta ainda. Nessa época de pandemia que a gente precisa muito do WhatsApp, do celular para se comunicar, para organizar as coisas do programa mesmo. Como é que fica a sua rotina? Fica um misto de ser mãe, de estar no WhatsApp o tempo inteiro? Como é que é? O meu trabalho aqui, ele é muito intenso, né? Então, eu acho que, engraçado, nessa época de pandemia, eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava antes. E quando você vê, você percebe que você ficou, tipo, 3, 4 horas ali resolvendo coisas, né? É isso aí! Muito boa noite pra você que tá ligadinho no Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa. Eu aposto que muita gente aí deve estar se perguntando, ué, mas e esse tanto de verde pra tudo quanto é lado no Gazeta Esportiva, Zé? Calma, calma, eu explico, isso é o croma, rapaziada. O nosso cenário é virtual e esse verdume todo serve pra galera do setor gráfico saber onde posicionar direitinho o cenário que você vê no ar. A reportagem tá enorme, eu sei, perdão, e ainda faltou mostrar muita coisa. Por isso, segue a gente lá no Instagram, no @Gazeta Esportiva, que a nossa equipe tá começando a postar conteúdos exclusivos pros nossos seguidores nas redes. É muito amor envolvido, amor genuíno. Qual que é o melhor repórter, tirando eu, com quem você trabalha? Bom, existem vários, né? Não posso falar o nome de um só, né? Eu gosto de todos. Todos são bons pra mim. Mas eu sou o seu preferido, né? Sim. Eu te amo. Maravilhoso, muito legal, eu te amo. Zé Paz está numa carência. Ô, Zé Paz, que isso? O Zé Paz deu uma pressionada ali de leve. Nós temos uma faculdade, a maior faculdade de jornalismo do Brasil, a primeira, Casper Libero. E às vezes todo mundo, quando sonha em fazer jornalismo, o cara fala assim, bom, eu quero aparecer na tela. Mas vocês viram que existe, e aí entra a rádio e TV também, uma série de trabalhos que podem ser feitos por um profissional para estar dentro da televisão, de um rádio, de um site, de um jornal, de uma revista. E por isso é legal, para você ter uma noção do todo. Ah, eu não falo legal, eu tenho a língua presa. É bobagem que dá para consertar. Mas enfim, você pode trabalhar em televisão e é lindo, é dinâmico, é bonito, é de amar realmente. Você vê esse produto pronto, que é um produto de todos. Sem dúvida é impossível fazer televisão. Não tem um cara sozinho, é impossível. Não tem. E uma coisa importante que o Flávio Prado falou, quando ele fala da faculdade Casper Libero, a gente fez essa matéria de bastidores, mas você vê, o José Paz, que é o nosso repórter, o Jonas Campos, o Marcelo Bazégio, esses três, né, que são os mais novos aí, eles são da Casper Libero. Eu sou da Casper Libero. Todos os nossos editores se formaram na Casper. O Vinícius, que vocês viram aí, o Flávio aqui. Eu ia chegar aos apresentadores também. O Chico Lang, que foi da Casper. Todos os editores. O Celso fez pós na Casper, porque ele é do interior. Mas o Vinícius, o Felipe Salom, o Felipe Leite, a Letícia. E assim, todos os estagiários. Quem? Não, aí são os estagiários de verdade, porque tem os estagiários e essa turma que estagia com a gente
depois é contratada, né? Muitos. Quem faz a Casper vive oportunidades. intensamente a TV, o site. É sensacional. Isso é muito legal. Então, assim, ver quantas né, contratações, assim, praticamente abrindo uma vaga, a gente pega quem? Os estagiários que trabalharam com a gente e são todos da melhor qualidade. Então, muito legal a matéria. Parabéns, Zé. Ô, Zé Paz, tá aí na academia de futebol. Eu te amo também. Também te amo, Zé. Todo mundo te ama. O que o professor está preparando para o jogo contra o Goiás? Eu amo todos vocês, eu te amo, Michele, eu te amo, Garrafa, eu te amo, Flávio, eu amo quem cortou minha matéria, que tinha muito mais coisa também. Eu amo todo mundo. Mas enfim, falando do Palmeiras aqui, Michele, pô, fechou? Vai manter o rodízio. Na primeira rodada lá contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, muitos reservas em campo, agora voltam os titulares. Com isso, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Goiás amanhã às 9h30 lá no Allianz Parque. Estarei nesse jogo, matéria completíssima no Mesa Redonda, já fazendo jabá aqui. Palmeiras em campo amanhã, provavelmente com o seguinte time: o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan ou Vitor Hugo, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires ou Bruno Henrique, Zé Rafael, Rony ou William e Luiz Adriano. Esse deve ser o time do Palestra Itália amanhã lá no Allianz Parque. Um beijo pra vocês, eu amo todo mundo. Beijo, Zé Paz. Falem aí do... É jogo para vencer. Não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja vitória. E o Vanderlei parece que vai mexer o menos possível no time, né, Flávio? E o Goiás está todo esbagaçado, né? Com esse negócio da Covid e tal. E tomara que tudo corra bem. Estou preocupado com a história, sinceramente. Verdade, claro. Olha, de volta para o Parque São Jorge, Jonas Campos. Jonas, eu não vou levantar, vou ficar aqui. O assunto, Luan, ainda está repercutindo bastante, né? Até o Matheus Vital falou dele na coletiva de hoje, é isso? Que situação. Pois é, Michele, o Luan é assunto, né? Desde a final do Campeonato Paulista, aquela disputa por pênaltis, ele acabou não aparecendo entre os cobradores do Corinthians, vem sendo bastante criticado por isso. E hoje foi assunto, porque no duelo de amanhã ele vai reencontrar o Grêmio, né? Clube pelo qual fez história, brilhou, foi o rei da América na Libertadores de 2017. Deve ser titular para essa partida que acontece na Arena do Grêmio às 7h. E o Matheus Vital falou sobre o momento desse jogador, momento conturbado e ao mesmo tempo especial em reencontrar o ex-clube. Vamos ouvi-lo. Creio que a cabeça dele esteja boa, tranquila. Lógico que ele vai visitar, vai jogar contra um time onde ele foi muito feliz. Mas hoje creio que a cabeça dele esteja totalmente focada aqui no Corinthians. Vai para lá para fazer um grande jogo, para ajudar a gente. E a gente confia muito no trabalho dele, é um grande jogador, tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda. Vamos lá, falando sobre o time do Corinthians, Michele, Flávio, Garrafa, expectativa de retornos importantes. A gente ainda não recebeu as informações do treino de hoje, né? O trabalho vem sendo fechados por causa da pandemia, mas expectativa de retornos aí do Gil e do Léo Natel, que testaram positivo para o coronavírus, mas estão com o vírus teoricamente inativos, devem jogar, assim como aconteceu com os jogadores do Atlético Goianiense. Retornos de Fagner e Carlos, que vinham tratando aí de problemas musculares, e até o Bocelli pode aparecer no banco de reservas. Então, expectativa para esse Corinthians, aquele time, aquela base que terminou o Campeonato Paulista com Cássio no gol, Fagner, Gil, Avelar e o Carlos, meio campo, com Gabriel, Ederson, Ramiro, Luan e o Matheus Vital, e na referência do ataque, o Jô. Esse deve ser o Corinthians para enfrentar o Grêmio, Michele. Beijo, Jonas. Também amamos o Jonas, não é? Sim, senão pode gerar ciúme. Aqui o amor está no ar. E o amor da torcida do Corinthians com o Luan deu uma balada no final de semana. Aliás, domingo no Mesa Redonda, uma matéria especial sobre essa história de bater o pênalti, não é? Diz o ditado que o pênalti é tão importante que o presidente é que tem que bater o pênalti. E o Luan está pagando um preço caro. Domingo aqui no Mesa a gente vai falar sobre isso. O Luan, ele é um jogador que não tem por característica vibrar. Não adianta cobrar isso dele. Ele é um jogador, a torcida do Grêmio cobrava, não adianta. Ele teve 2017, um ano espetacular, né? Uns 2 anos também, mas ele não é um jogador que vibra, esquece. Mas ó, se você pegar o Danilo, lembra o Danilo? O Zidanilo? Ele não era um jogador que vibrava, mas ele resolvia. Mas lembra que demorou 1 ano ou 2 para ele... Eu não sei se vai ele acontecer. Era o rei dos clássicos, né? Ele calculista, ele fazia. Ou seja, tem que responder de alguma forma. Até se respeita a característica do cara, ser mais introvertido. Mas tem que responder dentro de campo, ele filho. Ele tá pagando muito também pelo preço que ele custou. E aí é culpa do Corinthians.
Corinthians, né? Outra coisa, o Corinthians pode perder esse lateral Carlos também para a segunda divisão da Itália. Ué, vai Então, ficar a sem o proposta do Fagner, sem o Carlos? Não, o Fagner acho que vai ficar, né? Deslateralizado. O Carlos, o Monza da Itália, que é da segunda divisão, virou um time de empresários. Esses empresários mais badalados aí. E Bertolucci e tal. E tem uma proposta por ele, o Corinthians talvez até negocie esse jogador, porque, de novo, né, uma abertura de mercado na Europa e tal, e talvez o garoto vá embora. Bom, domingo tem mesa redonda ao vivo, às 9 da noite, não perca. Flávio Prado, Osmar Garrafa, Vampeta, João Carlos Albuquerque, o Canalha, e o jornalista Marco Belo, da Rádio Transamérica. E também Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, com a gente ao vivo. O programa vai estar muito legal, né, Flávio? Sim, como sempre, vamos fazer um barulho grande aí, repercutir todos os grandes momentos, rezar para que os times de São Paulo comecem a jogar futebol nesse final de semana, que a coisa está muito feia, ou então ver o que o São Paulo faz, né? Que o São Paulo pode meter 9 pontos de vantagem sobre o Flamengo, por exemplo. Vai você apostando nesse São Paulo aí. Tava tão bom o programa, a gente passou o programa sem ele falar de São Paulo. Mas não adianta. Vamos terminar sexta-feira naquele estilo. Bons, tá bom, tudo ano, bem. Nesse campeonato. Os dois do São Paulo, não por acaso. Vamos lá. Bom, resultado da enquete, a gente perguntou, se você fosse o Fagner, você trocaria o Corinthians pelo Flamengo? Eu não. E a maioria respondeu que não, é isso aí, 54% dos votos. Galera, nós ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva de hoje, vamos comer pizza e homenageando a Portuguesa, que faz aniversário, 100 anos. Parabéns, Lusa! Solta o hino da Lusa, um beijo e pizza pra gente comemorar.